Quando você tem o disco articular interpondo a cabeça da mandíbula e o osso temporal, aqui você tem o osso temporal, tá? Aqui a cabeça da mandíbula, o côndilo, e aqui, na verdade, é a fossa mandibular, né? Que é onde está inserido, que está a cabeça da mandíbula em repouso. Então, com a boca fechada, só para vocês visualizarem, você tem o disco articular. O disco articular, ele divide a ATM, a articulação, em dois compartimentos, tá? Então você tem o compartimento superior, que ele está nessa região do disco aqui, ó, acima do disco, tá? E você tem o compartimento inferior, que ele está abaixo do disco, ou seja, o disco articular está dividindo a ATM em dois compartimentos, o compartimento superior e o compartimento inferior. A viscosuplementação nada mais é do que a penetração de uma agulha no compartimento superior, ou seja, nesse compartimento superior, você injeta um produto que é de origem animal, porém fabricado em laboratório, um produto sintético, que é o hialurônato de sódio, mas é um produto da própria articulação. Então você está injetando o hialurônato de sódio dentro da ATM, que é um produto que existe lá dentro. Tá? Para que isso? Para aumentar a viscosidade desse líquido sinovial, melhorar a lubrificação e melhorar a nutrição de toda essa articulação temporomandibular. Para que dessa forma você consiga resgatar a biomecânica do movimento mandibular e essa articulação voltar a funcionar como era antes. Porém, se você colocar substâncias, ou seja, hialurônato de sódio de peso molecular somente alto, ou seja, de 1 a 2%, você não consegue fazer o que a gente chama de viscoindução. Então, o que normalmente é feito em processos de viscosuplementação? Isso é bem bacana. Você faz uma alternância na injeção de hialurônato de sódio, ou seja, você começa com peso molecular mais alto e na consulta seguinte, no mínimo 30 dias após você faz uma segunda aplicação. Então, o ideal é você dar um intervalo de pelo menos 30 dias. Numa segunda aplicação, você já alterna para um peso molecular mais baixo, por exemplo, um hialurônato de sódio a 0,5%, ou se você começou com 2%, com 1%. E pode fazer essa alternância até chegar com 0,5%, que é o ideal, porque quanto menor o peso molecular e a concentração desse hialurônato de sódio, você vai ter, existem trabalhos que têm mostrado que você, quando aplica hialurônato de sódio de peso molecular mais baixo, você induz essa membrana sinovial a voltar a sintetizar os sinoviócitos e produzir novamente o líquido sinovial que estava numa concentração mais baixa. Tá? Então você não vicia a ATM com aquele hialurônato de sódio com peso molecular mais alto. Então isso é uma técnica que normalmente a gente tem utilizado quando você tem a indicação correta de fazer uma viscosuplementação, ou seja, alternar o peso molecular do hialurônato de sódio, trabalhar com peso molecular alto, baixo, alto, baixo. Essa alternância você consegue essa viscoindução, então isso é bem interessante. Então dessa forma você consegue reestruturar, ou seja, fazer com que essa ATM ela volta a ter uma boa biomecânica, volte ao funcionamento normal dela.